Boa noite, irmãos. Se tiver a sua Bíblia, convido a abrir em Hebreus 5, versículo 11. E adiante. Assim diz a palavra do Senhor. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar. Porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devieis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Capítulo 6, versículo 1. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. Agora nota o versículo 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Vamos orar. Senhor Deus, o Senhor sabe o coração de cada um aqui hoje à noite. O Senhor sabe quem está fingindo ser cristão, quem está verdadeiramente confiando em Cristo. A nossa petição diante de um aviso da sua palavra como este é que o Senhor trabalha com misericórdia, abrindo os olhos daqueles que não estão em Cristo, trazendo eles a si mesmo. Em nome de seu amado Filho, Cristo, oramos. Amém. Tem um número de passagens na palavra de Deus que são usados por algumas pessoas para ensinar que cristãos podem perder a salvação. Já ouvi pregação em 1 João. João afirma que um cristão ama os irmãos, guarda os mandamentos e confessa os seus pecados. E o argumento que eles apresentam, se alguém parar de fazer isso, deixa de ser cristão. João 15 também é popular, porque João fala acerca de permanecer na vide verdadeira. E se você não permanece, claramente está escrito que há de ser cortado e lançado fora e queimado. E as pessoas aproveitam e falam, olha, isso ensina que se você deixa de
permanecer, você perde a salvação. E a terceira passagem famosa, esse aqui de Hebreus 6, versículo 6, que diz: e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Tem um momento, dizem eles, equivocadamente, não vou esconder a minha posição, dizem eles que existe um momento quando alguém insiste no pecado, Deus então não aceita o arrependimento mais e são lançados fora. Isso é um assunto bem honesto e bem importante devido ao que está em jogo. Estamos falando sobre a alma eterna. Tem possibilidade da alma eterna confiar em Jesus Cristo, ser salvo e depois acordar no inferno? A Bíblia é enfático que todo aquele que vem a Jesus Cristo é salvo e ninguém pode arrebater das mãos de Cristo. Judas 24 e 25 também fala que Jesus Cristo é poderoso, não somente a salvar, mas também a apresentar diante de Deus. Então, quem fala que podemos perder a salvação, embora que eles tenham uma grande urgência de santificação, às vezes eles não interpretam bem as Escrituras. Eu queria olhar contigo hoje à noite, Hebreus 5, de 11 até 6, 8, porque é uma dessas passagens bem equivocadas. Agora, como vocês sabem o título, vocês sabem que essa epístola foi escrita a judeus. Não sabemos exatamente quem escreveu a epístola aos hebreus, mas se você fizer uma análise do grego, é idêntico ao Evangelho de Lucas. Porém, as ideias, embora que eles estão vestindo a língua grega, são bastante judaicas. Eu desconfio que Lucas, ao acompanhar Paulo nas viagens, de tanto ouvir ele falar nas sinagogas por 6, 9, 12 horas, ele acabou colocando em papel algumas dessas ideias, que virou então a epístola aos hebreus. Provar eu não posso, mas suspeito. Mas vez após vez, no livro de Hebreus, nós vemos que Jesus Cristo é apresentado como superior ao judaísmo. Que o cristianismo é superior ao judaísmo, não por uma qualidade inerente do cristianismo, mas por causa da pessoa de Jesus Cristo. Ele que faz toda a diferença entre os judeus e os cristãos. O livro de Hebreus explora as profundezas de Jesus Cristo. É um livro que demanda e exige um conhecimento extensivo do Antigo Testamento. Ele vai fundo nas verdades de Jesus Cristo, na redenção de Jesus Cristo, no Evangelho, da pessoa e obra de Jesus Cristo como profeta, sumo sacerdote e rei. Ele explora o relacionamento de Jesus com a lei de Moisés, o relacionamento de Jesus com Deus Pai. Ele relacionamento de Jesus com a criação e os anjos, como o sistema sacrificial do Antigo Testamento e também do sacerdócio e as alianças. E por todo o caminho que ele anda no livro de Hebreus, Jesus Cristo é superior a absolutamente tudo no Antigo Testamento. Superior aos anjos, superior aos profetas, superior a Moisés, a Josué, a Arão, a os sacrifícios, Melquisedeque e todo o sistema
de sacerdócio que existia desde Moisés. E é nessa base da pessoa e obra de Jesus Cristo que o leitor, que o escritor, o autor de Hebreus prova que por Jesus Cristo ser superior a todas essas coisas, então a nova aliança é superior à antiga aliança. Mas, entre os judeus, tinha alguns indivíduos que estavam tentando permanecer e segurar nas coisas do Antigo Testamento e não queria chegar a Jesus Cristo. A eles, o autor ele fala, vem a Jesus Cristo. Ele é superior a tudo que você está tentando segurar, as tradições e costumes dos seus pais. E você precisa manter isso em mente quando lê e estuda Hebreus. Ele está em constante contraste entre a superioridade do cristianismo, que é Jesus Cristo, e o judaísmo do Antigo Testamento. Isso que está em jogo. Isso é a chave que abre toda parte aqui do livro de Hebreus. O que o livro de Hebreus não está fazendo em lugar nenhum é contrastar um cristão imaturo com um cristão maduro. Ele não faz isso aqui em Hebreus 5 e 6, ele não faz isso em qualquer outro lugar. Ele não está falando sobre duas classes de convertidos, os maduros e os imaduros que talvez podem acabar no inferno. Não, ele está falando sobre aqueles que estão em Jesus Cristo e aqueles que ainda estão apegados às tradições e costumes do Antigo Testamento, do judaísmo. Ele está contrastando o não salvo no judaísmo como convertido na nova aliança. O Espírito Santo está contrastando a sombra com a substância, símbolo com realidade, visível como invisível, cópia como genuíno, o tipo e o antitipo. E escrito a Hebreus, uma comunidade pequena no primeiro século, que tinha sido levados a crer em Jesus Cristo pelos próprios apóstolos de Jesus Cristo. E ele fala a eles, vocês estão fazendo a coisa certa. Porque quando eles se apegaram a Jesus Cristo, começaram a sofrer, não somente nas mãos dos romanos, mas nas mãos dos próprios judeus. É como assistir jogo do Palmeiras. Você vai entrando, torcendo para Palmeiras, e no final você quer mudar de time. E tinha alguns judeus que estavam pensando em mudar de time, de volta ao judaísmo. E ele escreve e fala, não, vocês estão em Jesus Cristo. Vocês não precisam voltar. Mas também, com o passar do tempo, entrou nessa comunidade pessoas que eram intelectualmente convencidos, que eles abraçaram o Evangelho, se animaram com o Evangelho, mas nunca chegaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. São estes, como tem alguns aqui hoje à noite, que vivem as suas vidas inteiras na igreja e um dia se apresentam diante do trono do juízo dizendo, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres. E o que Cristo diz? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim. Eles têm toda a informação, eles têm a revelação completa nas Escrituras, eles têm todos os fatos, mas eles não veem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Eles estão contentes a fingir. Enquanto todo mundo acha que eles são salvos, eles estão felizes a deixar as coisas por aí. A estes,
O autor de Hebreus fala, não, vem a Jesus Cristo. Não vem pela metade, vem completamente a Jesus Cristo. Tem uma certa urgência nessa passagem, uma certa finalidade dramática. O dispositivo em versículo 6 que nós lemos, que é um aviso solene às pessoas que estão fingindo entre o povo de Deus. É um aviso solene, porque em Lucas 12:48 está escrito: aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. Que privilégio de vocês estarem domingo de manhã e domingo à noite, domingo após domingo, mês após mês, ano após ano, com o pastor Ciro e o pastor Tiago. Mas isso tem um custo. Vocês receberam muito, e muito será exigido. Hebreus 10:29 vai ainda mais, ele avisa de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus. É muito pior ir da igreja para o inferno, tendo ouvido o Evangelho com tanta fidelidade, do que alguém que nunca ouviu o Evangelho, que nunca foi na igreja. É mais leve para eles, porque aqueles que ouviram falar de Jesus Cristo e rejeitaram eles, a Bíblia fala, é digno de quanto mais severo castigo. Se você está aqui na igreja, por qualquer período de tempo, você tem ouvido a palavra de Deus, a verdade de Deus. E quanto maior você ouve, mais responsável você se torna perante Deus. Mais Ele exigirá de vocês. Por isso, Paulo, com tanto ênfase em 2 Coríntios 13, versículo 5, ele fala: examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a nós mesmos, a vós mesmos. E com certeza o autoexame começa com: será que eu sou mesmo um cristão? Será que eu mesmo estou confiando em Jesus Cristo? Será que eu arrependi dos meus pecados e agora estou confiando somente em Jesus Cristo? Perguntas honestas e importantes, pelo tanto que está em jogo. A minha preocupação hoje à noite é com as pessoas que estão aqui tempo, e mesmo assim não estão convertidos, não têm se jogado em Jesus Cristo, que entende a verdade, mas não submete à verdade. Essa passagem é uma série de avisos no livro de Hebreus, e todos eles são evangelísticos. Todo aviso em Hebreus é evangelístico, e esse aviso também é evangelístico. Então, se hoje à noite você está anotando as coisas como Deus intencionou, nós vamos seguir esse esboço. Primeiro, o problema identificado. Qual que era o problema? Hebreus 5, de 11 a 14. Segundo, a chamada para a salvação. Todo aviso é evangelístico. A chamada da salvação, Hebreus 6, 1 a 4. O aviso em Hebreus 6, 4 a 6. O aviso e depois a ilustração que fecha todo e resume todo o ensino de 5, 11 a 6, 8. Vamos olhar então primeiro o problema identificado. Em versículo 11 ele fala: a esse respeito, sobre Jesus Cristo, Filho de Deus, grande sumo sacerdote, um assunto que vai de capítulo 4 até o capítulo 10, desse temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Literalmente no grego está escrito: eles estão empurrando a escuta com a barriga. Já ouvi de Jesus Cristo, não é novidade, eu poderia ter faltado hoje, né? Em outras palavras, uma vez eles responderam à mensagem do Evangelho com interesse.
Eles queriam entender sobre Jesus Cristo. Eles entendiam sobre Cristo vivendo a vida perfeita, morrendo de forma substituto por nós, levantando, sendo ressurreto dos mortos e providenciando salvação pela graça através da fé. Mas o que acontece quando alguém escuta a verdade e não abraça a verdade? O que acontece é que eles começam a ser tardios em ouvir. Começam a ser burros, estúpidos, lerdos. É isso que acontece quando nós ouvimos a verdade e não abraçamos a verdade. Começamos a perder isso. Perdemos a interesse pelo Evangelho. Perdemos a interesse pela verdade. Eles não estavam abraçando em Jesus Cristo. Eles estavam abraçados nos seus pecados. E a pequena faísca de luz estava apagando. E ele continua, versículo 12: Pois com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, você estava na igreja tempo suficiente para ensinar as coisas que você não pratica e as coisas que você não crê. Você não era um visitante uma vez, você não era a pessoa que vem talvez na Páscoa e no Natal ou no casamento. Você é um joio entre o trigo que está na igreja faz tanto tempo, sendo exposto a tanta verdade e ensino, que você bem podia ensinar aquilo que você rejeita. Olha a segunda parte de versículo 12. Tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Ao invés de ensinar, ao invés de abraçar, você perdeu o que tinha, a luz apagou e você precisa agora que alguém venha de novo e explica como é o Antigo Testamento aponta na sua plenitude a Jesus Cristo. Isso deveria nos causar um certo temor, especialmente quando nós ouvimos a verdade e rejeitamos. Não é uma situação que vai continuar impune por muito tempo. Vocês ouviram o Evangelho vez após vez, mas por causa da sua demora, por causa da sua indecisão, por causa da dureza do seu coração, a luz apaga. Em versículo 13 ele continua: ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitados para discernir não somente o bem, mas também o mal. Eles são inexperientes na palavra da justiça. Isso quer dizer, eles não entendem a palavra de Deus, mas primariamente a palavra da justiça imputada de Jesus Cristo aos pecadores. Eles não conhecem o Evangelho. Nós não estamos falando de cristão inexperiente. Nós estamos falando de pessoas que nem conhecem o próprio Evangelho, que não conhecem Jesus Cristo como o seu substituto. Eles deveriam, mas não conhecem. Por quê? Paulo, falando sobre essas coisas em 2 Coríntios 4, ele fala o porquê. Versículo 3. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Se o evangelho não pode ser entendido, é sinal que a pessoa nem salvo é. Nos quais, ele continua, o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus.
Se você não entende o Evangelho, o problema não é que você é imaturo, o problema não é que faltou informação, o problema é que não está salvo. E isso é o problema aqui nesta igreja. O ensino fiel da palavra de Deus na igreja. Mas o problema toma a forma de Hebreus 5. Pessoas chegam na igreja, onde a palavra de Deus é fielmente pregado pelos pastores, e eles são inicialmente atraídos a esse evangelho, eles querem saber mais, eles continuam a vir, mas eles não se submetem ao evangelho. E pouco a pouco nós descobrimos que eles nem entendem o evangelho. Pensa de você mesmo. Será que isso não descreve você também? Nesses últimos meses, quanto é que você tem progredido no amor às Escrituras? Quanto você tem colocado as Escrituras em prática? Será quanto tempo você tem crescido no conhecimento de Jesus Cristo como sumo sacerdote e louvado a Deus por isso? Quanto você tem crescido no amor ao povo de Deus, ao amar a igreja e estar como povo de Deus onde a palavra é ensinada? O problema, de acordo com Hebreus 5, que eles identificam, não é que a pessoa é imatura ou inexperiente. É mais profundo. É descrença. O problema é que não tem salvação. Que nos traz ao segundo ponto, a chamada da salvação. Versículos 1 até o versículo 3 de capítulo 6. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento, de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Ele está dizendo a esses judeus, vocês precisam passar do judaísmo e chegar a Jesus Cristo, chegar à salvação. Eles estavam agarrados no judaísmo, e ele menciona algumas coisas do judaísmo aqui em versículos 1 a 3. Ele fala, arrependimento de obras mortas. Isso era coisa classicamente judaica, arrependimento. Pecou, precisa sacrificar. E o arrependimento é crítico à salvação. Mas a não ser que a pessoa está arrependendo-se dos seus pecados e correndo a Jesus Cristo, então fica pela metade, não fica? O arrependimento é só a metade. O arrependimento não basta alguém ajoelhar em cima dos milhos e chorar os seus pecados e depois andar, sair e não ter a esperança em Jesus Cristo. Versículo 1 também ele fala, tem que deixar a fé em Deus. Mas você fala, mas eu creio em Deus. Faz bem. Tiago 2:19, crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Não basta crer somente em Deus, você precisa crer em Jesus Cristo, que é o Deus Salvador. O ensino de batismos, em Hebreus 6:2, são os ritos e cerimônias de purificação do Antigo Testamento. Eram símbolos, e para eles a sua religião constituía só nisso. E ele fala, não pode ser lavagem externa, precisa ser lavagem interna. Em Tito 3:5, temos esse grande resumo do Evangelho, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo.
No versículo 2, ele menciona a imposição das mãos. Isso era o sistema sacrificial. Levítico 1:4 fala: e porá a mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito ao favor dele para a sua expiação. Ao impor as mãos no sacrifício, o culpado se identificava como o substituto, o animal que estava sendo oferecido, assim declarando que esse animal estava morrendo no lugar do culpado que merecia morrer. Mas essa imposição de mãos nos animais precisa ser trocada para impor as mãos no Cordeiro de Deus, em Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. O argumento dele aqui é um pedido, um clamor, que as pessoas deixam para trás as coisas que só levam até a metade. O arrependimento, fé em Deus no Antigo Testamento, ensino de batismos e lavagem, imposição de mãos. Deixa isso para trás e vem a Jesus Cristo. Vem a Jesus Cristo. A ressurreição dos mortos, em versículo 2, isso é uma coisa classicamente do judaísmo, nós não encontramos em outras religiões ao redor. Jó diz: ainda que ele me mate, nele esperarei, porque Jó, depois de consumir da minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Não basta acreditar na ressurreição dos mortos, precisa acreditar em Jesus Cristo. Aí sim a ressurreição se torna plena. Aí sim nós temos esperança de vida eterna em Jesus Cristo. Ele menciona o juízo eterno. Todo judeu sabe essas 6 coisas que ele mencionou. Sabe de cor e salteado, como a expressão aprendi com o pastor Ciro. Mas nada disso salva. Nada disso salva. E por eles rejeitarem a Jesus Cristo e ficar com essas coisas pela metade, eles estavam sendo endurecidos, tardios em ouvir, e tinham esquecido o próprio ponto do Antigo Testamento, que era testificar de Jesus Cristo. Em Lucas 24, versículo 27, você pergunta: será que eles não entenderam o Antigo Testamento? Será que Cristo não foi revelado e depois foi retrossignificado todo o Antigo Testamento? Não. Olha em Lucas 24, versículo 27. Andando para Emaús, Cristo, começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhe o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Uma vez falando com os peritos da lei, peritos das Escrituras, Cristo, ele coloca o dedo na ferida e fala: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Alguém precisava pegar essa turma que estava agarrado ao judaísmo, sentar com eles e ensinar a lei de Moisés corretamente, porque se eles entendessem a lei de Moisés, eles agarrariam em Jesus Cristo, porque a lei condena e manda o pecador, corre para Jesus Cristo, e ele tomou a sua culpa. Na verdade, ele está dizendo: vocês são como crianças aprendendo o seu abecedário. Não é mesmo que a gente pega um livro sem palavras e dá para uma criança, e depois de um pouco, depois que eles param de rasgar as páginas, eles começam a olhar as figuras, e a mãe ou o pai falam: olha, isso é au-au, né? Isso é a bolinha, isso é o coelho, isso é o patinho. Mas imagina que o seu filho se forma do colegial, começa a estudar para o vestibular, e o nível de leitura dele é o livro sem palavras, onde ele fala patinho, coelhinho, uau e bola. Você tem um problema grave nas suas mãos. Ou não, o Unesp está logo ali. Mas ele está dizendo que estes judeus,
estavam ficando lá atrás com as coisas elementares. E Jesus Cristo, a plenitude e imagem de Deus Pai, estava aqui. E ele fala, deixa essas coisas, vem a Cristo. Que nos traz ao terceiro ponto, o aviso. Vimos o problema identificado, o chamado da salvação, e o terceiro e último ponto, o aviso. É um dos avisos mais fortes e mais familiares do livro de Hebreus. E é por isso que ele se destaca em versículo 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, chave aqui, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignomínia. Ele está dizendo, se não vem a Cristo, você é, de fato, amaldiçoado. Ele identifica algumas vantagens que estes hebreus tinham em estar nessas igrejas do primeiro século. São vantagens que nós compartilhamos com eles também. Nós temos as mesmas vantagens. Ele começa falando aqueles que uma vez foram iluminados. A palavra grega simplesmente quer dizer aqueles que aprenderam alguma coisa. Ou aprenderam ouvindo, ou aprenderam lendo. Não tem nada da iluminação do Espírito Santo. Nada. Nenhuma bagagem desse tipo nesse versículo. Simplesmente fala, olha, vocês foram ensinados. Eu posso falar de vocês também. Vocês escutaram o pastor Ciro, pastor Tiago? Vocês aprenderam alguma coisa? Vocês foram, com a mesma palavra grega, iluminados. Isso é a primeira vantagem. Mas esse aprendizado intelectual é o que salva? Quanto mais você sabe, mais você é salvo? Com certeza não. Depois ele fala, aqueles que provaram o dom celestial. O que é isso? O que é esse dom celestial? Ele está falando sobre o Evangelho, a salvação. Aqueles que experimentaram, a ideia aqui é que eles provaram, que eles estavam na igreja, que eles ouviam e provaram o Evangelho sendo pregado, que eles provaram o Evangelho na adoração antes do culto, que eles experimentaram e provaram o Evangelho na vida transformada de pessoas ao seu redor. Mas ser membro, onde tem gente salva, garante a sua salvação? Se uma jovem mulher crente casa com um homem descrente, automaticamente ele é convertido? Absolutamente não. Ele prova o Evangelho. Mas o Evangelho não se torna parte dele. Que é a mesma ideia em versículo 4. Aqueles que se tornaram participantes do Espírito Santo. Eles não possuíam o Espírito Santo. Eles simplesmente provaram o Espírito Santo. Como assim? Por associação. O Espírito Santo estava trabalhando na igreja, como trabalha aqui. Pessoas estavam sendo convertidas a Cristo, como aqui. Vidas estavam sendo transformadas, dons espirituais sendo manifestos, como aqui. Mas, mesmo cercado da obra do Espírito Santo, não é provar o Espírito que salva, é ter o Espírito, é possuir o Espírito. E provaram a boa palavra de Deus em versículo 5, a pura verdade, o ensino do Evangelho, dia após dia, pastor Ciro e pastor Tiago, tão fiéis quanto um relógio de ponteiro, ensinando as Escrituras, aplicando as Escrituras, abrindo as Escrituras, mas isso não salva. Todos nós aqui podemos dizer que nós também provamos da boa
palavra de Deus, o poder, a grandeza, a majestade, a glória da palavra de Deus. Mas isso não quer dizer que nós somos todos salvos. E aqueles em versículo 5 que provaram os poderes do mundo vindouro, é uma coisa que nós não participamos. É uma coisa especialmente desses judeus. Em Hebreus 2, 3 e 4, ele fala: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor Jesus, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Ou seja, eu falo que não é a nossa experiência, porque eles ouviram o evangelho dos discípulos de Jesus Cristo, diretamente daqueles que ouviram diretamente do Senhor, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres. As pessoas tinham tudo: iluminados, provaram o dom celestial, provaram o Espírito Santo, provaram a palavra de Deus. Eles tinham tudo. Suas mentes, suas consciências, seus afetos tinham sido profundamente movidos pela verdade. Mas, nessa passagem, cabe-nos falar o que não está. Não está nenhuma referência à conversão, à justificação ou salvação. De fato, nenhuma dessas 5 coisas que ele lista em 4 e 5 é usado referente à salvação em Jesus Cristo em qualquer lugar do Novo Testamento. Em qualquer documento que nós temos registrado, não são usados. Você pode ter todas essas coisas e não ser salvo. É justamente o que ele está falando aqui. As pessoas que têm todas essas vantagens e não são salvos. Pessoas que são como o rei Agripa. Ele, em Atos 26, versículo 29, o rei Agripa gostava de ouvir Paulo. E ele, a última vez que ele se despede de vez de Paulo, ele disse: Paulo, por pouco me persuades a me fazer cristão. Por pouco me persuades a me fazer cristão. E pode ser a sua condição hoje à noite. Você pode ter muito conhecimento e não ser salvo. Você pode ter muitos dons e não ser salvo. Pode ter uma grande profissão de fé e ser muito assíduo com as coisas externas da religião e não ser salvo. Você pode opor o seu pecado e travar grande batalha contra o pecado e não ser salvo. Você pode fazer grandes votos e promessas de nunca pecar novamente e não ser salvo. Você pode ter grande esperança de estar no céu, grande mudanças na sua vida. Você pode ser muito zeloso da religião e muito técnico na teologia. Você pode orar muito, sofrer muito por Cristo, amar muito o povo de Deus. E mesmo assim, por pouco, me persuades a me fazer cristão. E aqui é o aviso em versículo 6. E caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Se você abandona Jesus Cristo, se você continuar em rebelião persistente, em desobediência ao Evangelho, então é impossível. Por quê? É impossível. Porque você não vai ter mais revelação do que Jesus Cristo. Você não vai ter sacrifício melhor ou maior do que Jesus Cristo. Ele é a plena revelação de Deus. Você não vai ter uma outra oportunidade. Não estamos esperando 2025 anos para ter um novo cristão, Jesus Cristo 2.0. Nós já temos Jesus Cristo. Ouvimos eles, vimos ele, experimentamos, poderia até nos ensinar. Mas se você rejeita Cristo, não temos mais o que falar. Se você rejeita Jesus Cristo, acabou.
não tem outro sacrifício. E ele vai além, ele fala, porque quando você abandona Jesus Cristo, você está crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a vergonha. Eu uso a palavra vergonha porque é sinônimo dessa palavra e eu tenho tremenda dificuldade em falar essa palavra. Vocês estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a vergonha. Você sabe o que você está fazendo quando rejeita Jesus Cristo? Quando você fica agarrado em coisas que não são Jesus Cristo? É a sua própria ação de crucificação. Falar, nós não queremos que este reine sobre nós. Crucifica-o. Ele merece morrer, porque ele não é como eu. E isso é o aviso em versículo 6. Faz isso, nunca será salvo. Ele termina com uma ilustração simples, versículos 7 e 8. E nós terminamos também. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Simples ilustração, resume tudo o que nós temos falado aqui. A chuva cai. Isso é a bênção de Deus, isso é o Evangelho. Ele cai por onde, no ouvido e no terra do coração, que for. Tem alguns que produzem frutos. Isso é bênção de Deus. A salvação é bênção de Deus, que respondem em fé em Jesus Cristo. Mas o mesmo Evangelho cai em cima de alguns outros, que rejeitam Jesus Cristo, que produzem espinhos e abrolhos. A pregação do Evangelho é livre. A verdade cai em cima deles também. E o que acontece? Rejeitam Jesus Cristo. E aí? Rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Isso é o fim de todo aquele que rejeita Jesus Cristo. Deixe-me terminar com a aplicação, então. Isso é uma chamada ao autoexame. É isso onde começa tudo isso. Paulo diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Em outro lugar ele fala, examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Pedro, ele fala, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição. Isso tem que acontecer, o autoexame. Será que eu estou confiando somente em Jesus Cristo? Ou será que eu estou rejeitando Cristo e agarrado em alguma coisa que nunca vai me salvar? Tão sério. Vamos orar. Senhor Deus, enquanto buscamos a resposta do coração para a sua verdade, pedimos que o Teu Espírito revela a nós a real condição do nosso coração. E mesmo quando estamos aqui orando, Senhor, sabemos que tem pessoas que escutaram a verdade e estão em perigo de rejeitar Cristo quando será tarde demais. Senhor Deus, pedimos a sua graça, a sua misericórdia para eles, que o Senhor permita que eles te enxergam, que eles venham a confiar somente em Jesus Cristo. Traz eles, Senhor, a Ti. Em nome de Cristo que oramos. Amém.